convite do pastor João Viegas, meu twin brother, sejam bem-vindos a mais um tesourinho da palavra. Eu queria compartilhar convosco acerca da graça, acerca da maravilhosa graça de Deus. Antes da fundação do mundo, muito antes da fundação do mundo, Deus o Pai, Jesus Cristo, a Palavra e o Espírito Santo estavam reunidos, decidindo como iriam criar o mundo. E nessa reunião, a pauta principal dos assuntos era o plano da redenção. Ou você pensa que eles foram pegos de surpresa com o pecado de Adão? Muito pelo contrário. O envio de Jesus Cristo foi tratado lá na eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Adão, falamos tanto de Adão, é o nome genérico do ser humano, incluindo o homem e a mulher. Adão, o primeiro homem que foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Só que ele pecou contra Deus e ele foi lançado fora do Jardim do Éden. Isso está lá em Gênesis 3, 23 a 24. O que é Éden? O que significa o Jardim do Éden? Éden significa delícia, prazer. Era um lugar cercado da presença e da glória de Deus. Então o homem, ele vivia cercado da presença e da glória de Deus. E com o pecado ele foi tirado deste lugar. Com a queda do homem, Adão, o primeiro homem, perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Da mesma forma, toda a humanidade, toda a raça caída em Adão, perdeu essa característica divina. Sem Cristo, nós somos a imagem e semelhança do primeiro Adão, uma raça completamente inutilizada para Deus. Em Gênesis 5,3 diz o seguinte: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o nome dele Sete. Sete quer dizer substituto de Abel. Romanos 3, 10 a 12 comprova isso. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituir? Destituir é tirar o que alguém possui, tirar do cargo, demitir. Romanos 5,12 diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. O pecado de Adão trouxe uma sentença para toda a humanidade. É como a escravidão. Os filhos de escravos eram escravos, não porque tinham feito alguma coisa, mas porque o seu pai era escravo. E nós, seres humanos, por sermos filhos de Adão, fomos tirados da glória de Deus. Nós somos demitidos da glória de Deus. Quais são os efeitos da queda do homem? Perdeu a imagem e semelhança de Deus. Foi inutilizado para Deus. Ele está demitido da glória de Deus. Teve a consumação do pecado e por isso a morte foi gerada. Então o homem está morto. O pecado, ele atingiu toda a raça humana a partir de Adão e Eva.
E o castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna. Mas Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu de você. Apesar da grande traição cometida por Adão, e Deus, como nós já falamos, não foi pego de surpresa, nem estava desavisado, pois lá na eternidade já havia sido desenvolvido o plano de redenção. Por isso mesmo que o primeiro Adão, ele apontava para o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para o Adão perfeito. A esse plano divino de redenção se dá o nome de graça. Graça. Jesus veio trazer o homem de volta ao princípio, ao seu estado de comunhão íntima com Deus. Restaurar a condição original do homem junto a Deus, sem pecado, sem separação, sem maldição. Em Mateus 19:8, Jesus disse, mas o princípio não foi assim. Eles estavam discutindo acerca do divórcio, se podia ou não podia, porque Moisés tinha dado o divórcio. Mas Jesus disse, no princípio não foi assim. Então Jesus Cristo, ele veio nos resgatar e nos levar de volta ao princípio, aquele lugar do paraíso, aquele lugar de comunhão com Deus, aquele lugar onde a presença de Deus e a sua glória era vista pelo homem todos os dias. Adão caiu da graça, porém o propósito de Deus é imutável. Ele continuou estabelecendo a sua parceria com o homem, sendo a graça revelada em Abrão e aguardou a sua consumação em Jesus Cristo. Gálatas 3:9 diz, de sorte que os que são da fé são benditos no crente Abraão. Alguém pode perguntar, o que eu posso fazer para viver com Cristo por toda a eternidade? E a resposta é entender a graça e a cruz. O que nós precisamos mais? Além da graça e da cruz. A graça, somente essa maravilhosa graça, é que nos torna dignos do céu, pois ela é a manifestação da misericórdia de Deus e a cruz nos dá as suas qualidades, pois nos separa da terra e nos faz morrer para nós, para a nossa carne, para a nossa vontade, para o pecado, nos faz ressuscitar para a vida de Cristo, que é expressa através do tão grande amor que foi demonstrado naquela cruz. Esse amor, essa graça, esse projeto começa aqui na terra e será completo lá na glória. Deus nos prometeu a sua maravilhosa graça, mas para que conservássemos essa graça, é necessário a morte do velho homem, a morte do Adão em conformidade com a vontade de Deus. E só na cruz é que isso pode acontecer. Não existe graça sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe. É impossível. Graça não é nome de igreja. Graça é um projeto estipulado por Deus que acontece através da cruz. O que mais que nós podemos dizer acerca da graça? Quando nós olhamos para tudo que nós temos à nossa volta, é lamentável, meus queridos, que seja perdido tanta riqueza. É lamentável que esta graça seja tão diluída, tão falada, tão discutida, mas muito pouco vivida e muito pouco entendida. Por quê? Porque há uma rejeição à mensagem da cruz. Não só a mensagem, mas há uma rejeição da própria cruz. Nós nunca podemos nos esquecer que a maioria do que está aí são inimigos da cruz de Cristo. Não são inimigos do nome, mas são inimigos da cruz de Cristo. A maravilhosa graça e a cruz andam juntas, em uníssono. A graça é a riqueza que Deus, o Pai, por sua excelência nos deu, e que só entenderemos o seu altíssimo valor quando nós passarmos pela cruz.
Gálatas 3:1 diz: ó insensatos Gálatas, e nós poderíamos dizer: ó insensatos portugueses, ó insensatos brasileiros, ó insensatos angolanos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? E Gálatas 6,14 diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos, há muito o que dizer. Porém, como vocês já sabem, eu estou escrevendo um livro sobre este tema e o título é exatamente esse: A Maravilhosa Graça. Dentro de alguns dias já estará disponível inicialmente em e-book, em livro digital, e se Deus permitir, estará também disponível em papel, né? E vai ajudá-los, ajudar o corpo de Cristo a entender esta maravilhosa graça. Um grande abraço a todos vocês, um abraço fraternal à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está aí, especificamente a igreja que está aí na Pontinha, e um abraço ao meu amado irmão, pastor João Viegas. Que Deus os abençoe.